Eu vou te contar aqui uma experiência minha, tá? Eu falo dos meus relatos porque de repente isso pode te ajudar num processo teu. Nunca, na verdade, é sobre mim, e sim sobre uma experiência que eu tive para de repente te dar um possível start para um momento que você tá vivendo na tua vida, ou que você já passou, que você superou. Então, assim, sempre que você se sentir tocado, comenta aqui embaixo, se você já viveu isso, se você, né, como que você resolveu esse conflito. E também, caso você esteja vivendo, me mande uma mensagem também pra gente trocar uma ideia. Vai ser um prazer gigantesco, tá? Vamos lá. Eu tava num processo, né, de situações, de uma conversa difícil que eu tinha que ter e que eu tava sempre protelando, porque pra mim, pra quem conhece perfil comportamental, eu tenho um perfil que ele é muito apaziguador. E eu demorei para compreender isso. Inclusive, às vezes eu me irritava com isso. Eu falava, meu Deus, parece que ficou em cima do muro. Eu tenho um perfil onde eu vou buscar tentar resolver a situação de forma harmônica. Eu preciso estar num ambiente em que eu fique confortável para eu poder ser eu mesma. Eu sou muito analítica. Então eu chego nos ambientes, eu começo a analisar tudo que tá rolando, para depois eu conseguir me expressar. É uma característica minha, já tentei mudar algumas vezes, eu consigo mudar, né? Eu consigo, quando em alguns momentos, quando é oportuno, eu consigo fazer algumas adaptações, mas essa é a Bruna na essência. Por que eu vou mudar ela? Não faz sentido. Então, no final das contas, quando a gente passa por esse processo onde a gente tem conversas difíceis para fazer, sendo um perfil parecido com o meu, é bem difícil, porque no final das contas, o que eu faço na minha cabeça? Eu planejo várias coisas, várias situações e programo que a pessoa fez isso porque no final das contas ela só queria isso. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu faço todo um plano dentro da minha cabeça e eu não fico brava com a pessoa, por mais complexa que tenha sido a situação, por mais que ela tenha me deixado triste, eu nunca fico brava com ela. Eu sempre consigo achar uma coisa bacana que aconteceu na situação, que me fez aprender e tal. E de fato, eu acho que quando a gente consegue olhar as coisas dessa maneira, isso é bom pra gente. E no final, a gente tem que ser egoísta mesmo, tá? A gente tem que olhar para o que faz bem pra gente e deixar com que as coisas aconteçam no sentido assim. O que eu quero o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que ser egoísta no sentido de nos priorizar. E daí eu não tô falando pra fazer mal pros outros, tá? Não é isso. O que eu tô querendo dizer é, se de repente alguma situação que não tá legal pra você resolver naquele momento ali, fala que você vai conversar depois, sabe? Não fica querendo também entrar na onda da pessoa só pra discutir, né? Ou vice-versa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as conversas difíceis são difíceis, porém elas são necessárias. Às vezes coisas na tua vida não estão fluindo. Quando eu falo fluir, é qualquer coisa, tá? Relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, a parte financeira ou qualquer outra coisa. Tudo que remete a questões de fluidez na tua vida. Podem estar sendo contaminadas por situações e conversas que você deixou de resolver. Existem coisas que talvez você não vai conseguir conversar com a pessoa, porque talvez a pessoa nem esteja mais nesse plano, né? Talvez seja através de uma carta. Talvez você tenha que pegar uma carta, escrever o nome dessa pessoa, escrever o que você precisa falar para ela e queimar essa carta. Ao mesmo pode acontecer para uma pessoa viva que você não queira chamar ela para conversar. Mas o que eu percebo que muitas vezes o que acontece em várias pessoas que entram em contato comigo é que ela volta a falar com a filha que estava muito tempo sem falar. A filha, né, volta a conversar com alguém da família, com o pai, enfim, um tio, alguma coisa que lá atrás tinha feito alguma coisa para ela. Essas pessoas sentam, conversam, se entendem e a vida das duas pessoas flui. Porque quando você tá de mal com alguém, não é só você que você tá, não é só você que tá fazendo mal. Você também tá fazendo mal a outra pessoa e vice-versa. Então, o quanto é importante ser harmônico, tentar ser harmônico, mas mesmo uma pessoa harmônica tem conversas difíceis a fazer. E aí, né, eu tô te contando isso, que foi um relato de uma situação onde eu fui atrás para tentar resolver. É uma pessoa que eu amava muito e que a gente acabou se distanciando, porque eu me mudei de cidade, me separei, aconteceram várias coisas. Então, tem umas 2 semanas que eu aproveitei uma oportunidade que aconteceu
na vida de uma outra amiga nossa, e eu aproveitei para conversar com essa pessoa. E a gente teve uma conversa muito sincera. Essa pessoa me contou o que ela estava pensando sobre a situação, eu também sinalizei as questões que poderiam parecer bobas, mas que estavam aqui conflitando. E eu juro pra você que eu tive a sensação de que no final das contas, assim, ó, bum, agora as coisas vão. Várias coisinhas foram acontecendo, algumas conexões. Então, assim, esse meu relato é pra te dizer, se você tem algo que você precisa resolver com alguém, não importa se é via carta, se é via ligação, se é pessoalmente, tente encontrar uma brecha e faça isso. Você vai se sentir liberta. Faz, me conta. Se você já fez, me conta também. Beijo.